Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para você e para mim também. Nós vamos falar a respeito do nosso planeta. O nosso tema de hoje é meio ambiente e cultura de paz. Para falar sobre esse tema tão importante, eu trouxe os nossos convidados, o Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Ele é advogado, é professor, jornalista, presidente do PTB Ambiental. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer muito grande tê-lo conosco. Obrigado, Celso Silvino, meu companheiro de muitos anos, né? De luta em prol do meio ambiente e também da religiosidade. Bastante tempo. E também está aqui conosco o monge Ryo-san. Ele é monge zen budista e também industrial, né, monge? Além de ter como mestre a monja Koen desde 2001, mas tem trabalhado também alguns temas muito importantes, que é o envolvimento com a cultura de paz, meio ambiente, liberdade de crença, saúde e espiritualidade. Seja bem-vindo, monge. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e que nós possamos explanar um pouquinho sobre isso que nós chamamos do interser, do intersomos, né? E muito interessante, doutor, é que hoje nós temos uma preocupação, e nós temos visto essa preocupação muito grande com o meio ambiente. Essa preocupação por dois aspectos. Um é conscientização e outro é a ameaça do planeta. Dentro desta questão, vamos começar tocar esta bola, começar esse nosso papo, perguntando ao senhor, será que nós podemos afirmar que existe hoje uma maior conscientização a respeito da natureza? O que se deve a isso? Existe mesmo? Não, existe, com certeza existe, primeiro pela necessidade, né? Nós temos hoje uma necessidade econômica de estarmos conscientes com relação ao meio, né, e as nossas relações todas, né, com referência aos recursos ambientais que estão disponíveis, né? A relação econômica ela é muito importante porque ela dita as relações sociais e dita até as relações políticas, né? Se os recursos nos faltam, né, nós somos obrigados a racionalizar esse uso. O que nós temos observado é que os recursos estão começando a nos faltar em larga escala, o que nos leva à necessidade de recompormos a nossa visão, que sempre foi uma visão extrativista dos recursos do planeta, né, para uma visão mais racional de reutilização, de reuso, de economia, e isso implica numa reeducação, né? Então há esse fator objetivo de ordem econômica que nós temos que entronizar e, obviamente, mudar a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida, né, para nos adaptarmos a essas condições. Essa questão econômica que o senhor toca, nós estamos falando de consumismo. Existe realmente como principal motivo o consumismo no meio ambiente, monge? Como que o senhor vê isso? Tanto o consumismo como essa relação do ser humano e de como o ser humano trata esse meio ambiente, que não pode ser considerado algo separado do humano, né? O meio ambiente ele inclui tudo. Não é o ser humano e o meio ambiente. É nós como sendo parte integrante do meio ambiente. Então, por exemplo, o conceito de sustentabilidade é quando o consumo, quando a minha relação com o planeta, com o meio ambiente, ele não exaure e nem polui a capacidade de produção e de regeneração tanto do meu microsistema, quanto da minha região, quanto do planeta. E esse não pode ser um fator que seja só delegado para uma organização ou para uma central administrativa do planeta que vai conscientizar as pessoas. Ela tem que ser distribuída. Então, nós temos que ter transformações de consciência para que eu, quando eu estou, por exemplo, na minha casa, sozinho, na minha relação com relação a consumo e tudo mais, me porte como se eu estivesse sendo visto por todos. Então, quando eu tenho a conscientização do mal ou do bem que eu posso fazer pelo planeta e pelo futuro, né? Eu tenho que pensar em gerações futuras, como que eu posso, nesse momento, agora, me portar para que haja sustentabilidade? Porque essa questão do consumismo é um dos fatores,
mas tem outros problemas que nós também temos que enfrentar. É assim, doutor? Nós temos Claro. toda uma mudança do nosso ciclo de energia, né? Tá. Quer dizer, o ser humano, à medida que ele vai avançando na sua estrutura civilizatória, né? Ele avança também no uso e na necessidade de demandar, né, fluxos de energia e fontes de energia. Nós estamos vivendo hoje uma mudança muito grande no que tange ao uso das nossas fontes, né, e a manutenção da energia no planeta, né. Nós fizemos uso por milênios, né, de fontes energéticas que hoje não são mais sustentáveis, né. Nós temos que modificar esses padrões, né. Um exemplo claro é o petróleo, os combustíveis fósseis, né, que hoje sabemos fazem um mal terrível para a atmosfera do planeta, né, influindo inclusive nas mudanças do clima, né, que nós estamos observando hoje. Há uma necessidade de buscar outras fontes. Isso exige também alteração do nosso comportamento e também na economia que nós temos que fazer desse uso, né. Há uma interação muito grande entre essa visão holística que o monge colocou para nós, que é muito importante, que é o preparo do ser humano, né, dele saber que ele é parte integrante de um todo. Isso é muito importante, porque nós vivemos nesse processo civilizatório uma visão muito egocêntrica do ser humano, né, dele poder ter direito a fazer uso de todo o sistema, né, consumir o sistema todo ao seu redor, entendendo que ele é maior do que esse sistema. Ele não é maior, ele é parte integrante disso, né? Ele é um elemento apenas entre vários outros na Terra, e isso é uma grande verdade. Então há uma necessidade, sim, de conjugarmos hoje esta visão, né, de recuperarmos a nossa iluminação, a nossa espiritualidade, a nossa educação, né, para fazermos o melhor uso econômico dos recursos que nos restam e legar esses recursos para as próximas gerações, aqueles que ainda não existem, não nasceram, mas já são hoje detentores de direitos. O senhor estava querendo fazer uma colocação em cima dessa questão. Sim, eu gostaria de dar uma noção de ordem de grandeza daquilo com o qual nós estamos lidando. Por exemplo, a gente tem uma certa noção de ordem de grandeza do planeta. Eu queria dar uma noção de ordem de grandeza do tamanho da humanidade nesse planeta. Se nós temos um quarto de 2 metros por 2 metros por 2 metros de altura, é perfeitamente possível colocar 8 pessoas dentro desse quarto. Tá. Não é verdade? Nesse espaço, sim. Isso. Se eu tiver um edifício que ele tenha 2 quilômetros por 2 quilômetros por 2 quilômetros de altura, eu vou ter 1 bilhão desses quartos. Com 8 pessoas dentro de cada quarto, nós temos 8 bilhões de pessoas, que é até mais do que nós temos no planeta Terra hoje. Então, um edifício de 2 quilômetros por 2 quilômetros por 2 quilômetros, comparado com o tamanho do planeta Terra, e o estrago em termos de consumo, de agressividade, de poluição desse edifício perante algo que é muito maior, Então, se a gente pegar esse edifício e espalhar pela superfície do planeta, é uma poeirinha, mas uma poeirinha que pode ser muito danosa, ou que pode, na verdade, diminuir muito os seus danos com relação ao meio ambiente, ao planeta Terra. Nesse caso, o budismo tem uma importância muito grande, como todas as outras religiões. O que o budismo hoje pode oferecer aos não budistas em relação a essa questão do meio ambiente? É essa conscientização desse interser. Há um mestre, Kodo Akiroshi, ele diz assim: o nosso erro é nós nos considerarmos separados do restante. Essa é a grande ilusão. E quando nós percebemos a interconexão de tudo que existe, que não podemos viver separadamente, né? Nem um dos outros, nem das coisas e nem do meio ambiente, nós temos essa visão plena da unidade de todas as coisas. Então, eu sou uma parte integrante do restante. E eu me unifico com o restante de uma tal maneira que tudo que nós vemos diante de nós mesmos, somos nós mesmos. É uma outra forma, é uma forma de nós mesmos. Essa questão, então, do individualismo é muito importante. Mas, doutor,
o senhor que tem uma larga experiência política e tem, inclusive, trabalhado leis, projetos a respeito dessa questão ambiental. Qual que é essa importância e qual que é esta interligação entre o poder político e o meio ambiente? Como que está se dando isso? Bom, primeiro, volto de novo àquela raiz econômica, né? Ela é determinante, né? Segundo, o nosso processo civilizatório implica nessa visão zen budista, colocada maravilhosamente, magistralmente pelo monge, mas também implica nas demais religiões. Vamos dar um exemplo claro aí da encíclica papal, né, do Papa Francisco, né, fantástica, só voltada para a questão do meio ambiente, e que diz praticamente a mesma coisa, né? Todos nós somos criaturas de Deus, né, e nós temos que aprender a conviver, né? Aliás, reproduz os preceitos de São Francisco de Assis, né? Perfeito. Né? Que escolhido como o nome do nosso Papa, né? Então, acho que a religiosidade hoje ela ganha uma nova dimensão em relação a essa nova postura. E, afora a religiosidade, o trabalho político, a interação hoje das relações políticas, a estrutura de governo dos Estados nacionais, né? A inter-relação dos Estados nacionais em blocos regionais e a própria Organização das Nações Unidas, ela está hoje totalmente voltada para essa alteração de padrões comportamentais e de ação dos Estados, das estruturas políticas, em prol da sustentabilidade. Não é por outro motivo que nós tivemos, em 72, a primeira reunião, né, em larga escala, com mais de 100 países para discutir só meio ambiente, né? 20 anos depois, no Rio de Janeiro, uma reunião maior ainda. E em 2012, uma reunião maior ainda. E agora, na COP23 de Bonn, para discutir mudanças climáticas, 214 países reunidos. Não há nada a não ser a própria Organização das Nações Unidas reunida, né? Nada mais do que a própria ONU que está se reunindo na mudança climática, né, que justifique esse volume. Você não consegue esse volume de países reunidos para discutir qualquer outro assunto que não seja a questão ambiental hoje. O senhor está colocando essa questão internacional, essa questão de políticas que tem avançado no mundo. A questão no Brasil tem acompanhado ou nós estamos atrasados? O Brasil, em termos de políticas públicas na questão ambiental, está ficando para trás? Espera, um minutinho. Infelizmente, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Se você está gostando desse programa, se inscreva em nosso canal e mande suas críticas e sugestões de pauta para nós, através do Twitter, @InteraçãoPTB. E não deixe de curtir.